Muito bem, amigos, estamos de volta no Arena Esportiva. E o tema do programa, o Campeonato Carioca de 2021, 12 times, menos 2 rodadas, mais enxuto, e tem tudo para dar certo e chamar o torcedor, não para o estádio, né? Porque ainda está proibido, mas para que ele fique no radinho, acompanhando os jogos e também acompanhe também pela própria televisão, o que dá muito dinheiro para os clubes e para a própria federação. Wellington, a gente falava, antes de passarmos para o intervalo, a respeito da TV. Ano passado teve o rompimento da TV Globo, né, com a federação, a briga do Flamengo, que não quis assinar com a TV Globo, depois entrou o SBT no meio, e hoje já se diz que a TV Globo volta a querer a transmitir, não com os valores anteriores, juntamente com o SBT. Essa briga da televisão que teve o Flamengo, perdeu cerca de 20 milhões de reais. Eu costumo dizer o seguinte, briga é arma de otário. Se você puder conversar com o sujeito, né? Se você conseguir ganhar no papo, é muito melhor do que você brigar. Conversa, dialogue, se entenda a ambas as partes, para que não tenha prejuízo. E o Flamengo teve um prejuízo de 20 milhões, né? 25 milhões, Rui. 25, Bota mais 5, né? Mais 5. Mais 5. Porque ele tinha o melhor contrato com a TV e achou que merecia mais, a TV não pagou, e aí o Flamengo não teve seus jogos mostrados, principalmente na TV aberta. Porque às vezes o torcedor não entende, quando alguém escreve a sua marca numa camisa, ele quer aparecer na TV aberta, não é na TV fechada, até porque a audiência da TV aberta ela é milhões de vezes maior do que a TV por assinatura, porque a TV por assinatura você tem que pagar, não é verdade? E eu recentemente, Wellington, foi ontem que eu li uma estatística que 2 meses atrás a TV fechada perdeu cerca de 100 mil assinantes em função da crise, né? Sim, as pessoas não têm dinheiro para pagar a assinatura, né? Então a TV aberta é a grande ferramenta e a grande parceira dos clubes. E o Flamengo não entendeu assim naquele momento, com seu grande time, e deixou de faturar 25 milhões de reais e também não conseguiu vender o campeonato como ele esperava. E teve aquela MP do presidente Bolsonaro, que depois ela caducou, graças ao Rodrigo Maia, que o Botafogo era contrário, e voltou ao que é. Então, para o campeonato atual, a TV Globo, o SBT, que vai se fortalecendo no esporte, no futebol, isso é bom para a nossa classe. Excelente, né? Claro. Que abre uma outra janela, uma outra porta, e também a ESPN, junto com a Fox, que já que se uniram lá na Disney, também tem interesse. E a própria federação está entendendo, segundo o Marcelo Viana, numa matéria feita pelo Marco Vasconcelos na Super Rádio Tupi, que é muito interessante abrir esse leque de opções para o torcedor ver o campeonato carioca. E você tem ainda a questão do pay-per-view, que é muito interessante também para os clubes. Então, hoje a federação não bateu o martelo, os clubes estão negociando com esses canais e acredito que nos próximos dias vamos ter novidades. A TV Globo não teria a exclusividade como teve durante anos e mais anos no futebol carioca, que é o campeonato mais visto do Brasil, mais do que o próprio campeonato paulista. Ele passa para quase todo o Brasil, quando não passa para todo o Brasil, e na Globo Internacional ele era o chamado filé mignon do negócio. Rui. É verdade. Ricardo Moreira, essa diversificação que poderemos ter, diversidade, né, de TVs transmitindo o Campeonato Carioca, também pode ser bom para os clubes, para a competição, mais patrocínio, mais dinheiro? Eu acredito que sim. O mundo mudou muito, né? O futebol do Rio de Janeiro, os clubes do Rio de Janeiro, eles são amados no Brasil inteiro por causa do rádio esportivo. Foi o Rádio Esportivo Brasileiro, o Rádio Esportivo do Rio, que levou o futebol do Rio para todo o Brasil, transformando Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, até a América em clubes nacionais, clubes que são amados pelos torcedores no Brasil inteiro. Evidentemente que o mundo mudou. Hoje você tem a TV que comanda também essas transmissões e futuramente também os streamings, né? Já que os clubes estão brigando também para terem seus canais e transmitirem os seus jogos. Essa diversificação é boa. Eu me lembro que o Silvio Santos,
uma vez foi o SBT, até hoje, se não me falha a memória, depois o Wellington me corrige se eu estiver errado, a maior audiência que o SBT teve em toda a sua história foi quando transmitiu o campeonato. E aí perguntaram ao Silvio Santos, por que você não fez de novo? Nunca mais deixaram fazer. Então, está aí uma oportunidade dessa diversificação do SBT transmitir, elevar a sua audiência, conseguir patrocinadores e a coisa realmente melhorar nesse quesito de transmissão. Mas o rádio continua tendo a sua importância, o rádio esportivo que se modernizou também, com as suas plataformas, com a internet, com os canais do YouTube, como é o caso da Super Rádio Tupi. Eu acho que só quem ganha é o torcedor, quem quer assistir. Com certeza. Agora, Wellington, a Taça Rio, ela vai ser disputada entre o 5º e o 8º colocados na competição. Nós temos a Taça Guanabara, né, que é o primeiro turno, e depois teremos a disputa aí da Taça Rio entre o 5º e o 8º colocados aí na competição, Wellington. É verdade, Rui. Por causa dessa redução de datas, né, não ficou mais aquele negócio. Primeiro turno Taça Guanabara, segundo turno Taça Rio. Eles tiveram que dar uma ajeitada para não perder essas taças, mas um pouco diferente do que era até então, tradicionalmente. Mas somos da época do Otávio Pinto Guimarães, que tinha até o terceiro turno do futebol carioca. Você lembra disso? Tinha até triangular, né? Chegou até triangular. Oi. Eu ontem estava vindo aqui para casa, aí no meu rádio, quando eu saí da Rádio Tupi por volta de 00:30, eu coloquei no meu carro, porque eu gosto muito de ver jogos antigos, principalmente dos anos 70 e 80 no YouTube. Eu estava ouvindo as transmissões de Jorge Cury, Valdir Amaral, e exatamente no Campeonato Carioca de 79. Eu vi jogos de Flamengo e Bom Sucesso, Flamengo e Serrano, Flamengo e América, Flamengo e Bangu, Flamengo e Campo Grande, vários jogos, um campeonato que se estendeu. E naquele ano de 79, tivemos 2 campeonatos do Rio de Janeiro, 2 cariocas. Tanto é que o Flamengo foi bicampeão. Como havia sido campeão em 78, sagrou-se tricampeão carioca no mesmo ano. Bicampeão no mesmo ano, em 79. Eu vi ontem esses jogos. Foi o ano do Ladrilheiro. Não, do Ladrilheiro foi em 81. Foi 81. Foi 81. É 2 81, anos. Que o Vasco precisava ganhar o Flamengo 3 vezes, ganhou 2, e no terceiro jogo perdeu quando o Vasco fez o primeiro gol. O Flamengo havia feito 2-0, o Ladrilheiro entrou em operação. É verdade. Agora, esse ano, o ano de 2021, vai ser a última edição da primeira fase com a criação da Série A2. As competições terão 12 participantes. Não teremos mais isso a partir do ano que vem, Wellington. Isso não será mais realizado para o ano de 2022, a participação da Série A2, como acontece esse ano. O futebol carioca ele vai se adaptando. O presidente Rubens Lopes, que eu gosto demais e acho extremamente competente, de uma sensibilidade incrível, ele é muito bem assessorado também pelo Marcelo Viana, que cresce dentro da Conmebol, né? O Marcelo Viana hoje é um ícone já do futebol do Rio dentro da Conmebol, como é o próprio Manuel Flores, diretor de competições da CBF. Eles sempre foram buscando a melhor fórmula para o futebol carioca. Porque se tem hoje, Rui, a questão do custo. Então não adianta você inchar o campeonato e não ter o interesse do torcedor. Então, e principalmente essa questão da pandemia, você fazer jogo, Rui, no estádio sem nenhum torcedor, olha, é uma das coisas mais tristes que a gente já vivenciou. Recentemente nós tivemos... Para nós e para os jogadores, né, Wellington? Para os treinadores e tudo mais, né? Recentemente, um domingo aí, o primeiro domingo do ano, nós da Super Rádio Tupi, eu, Odilon, Beto Júnior, o Sérgio Guimarães, nós fomos para São Januário e fizemos o Vasco campeão da Copa do Brasil Sub-20. Um jogo emocionante. O Vasco fez 2-0, o Bahia virou para 3-2 aos 48 do segundo tempo. O lateral esquerdo, Caio Duarte, fez um lindo gol pelo lado esquerdo e foi uma explosão em São Januário. Só faltou um cara lá, o torcedor do Vasco, para se emocionar, para abraçar. Olha, a gente fala, fica emocionado. E olha que eu sou tricolor, não sou Vasco, não. Não, e depois na decisão que deu empate em 3-3, né? Não teve torcida, né? Nesse 3-3, porque o Vasco tinha vencido o primeiro jogo, né? 2-1 lá. 2-1 lá em Pituaçu.
e aí empatou em São Januário 3-3, foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, comemorou bastante. Se os profissionais não estão dando alegria, pelo menos os jogadores Sub-20 deram alegria, Sim, né? A é torcida verdade. vascaína. Agora, Tigrão, o Wellington tocou num aspecto que eu acho muito importante. É o 12º jogador que cada clube tem, que é o torcedor. E desde que nós tivemos aí o início da pandemia, o público não retornou aos estádios. Se tentou por um lado, se tentou por outro, mas houve um decréscimo, né, das pessoas infectadas e depois, a partir agora de novembro, dezembro, tivemos uma explosão de infectados. Tanto que os epidemiologistas, virologistas, médicos estão muito preocupados agora nesse início de janeiro por causa das festas de fim de ano. Muito se comentou, por exemplo, que o público não esteve nas praias aqui do Rio de Janeiro, mas todo mundo pegou o carro e foi para a região dos lagos. E o efeito vem daí a 10, 15 dias depois. Então, mais uma vez, a competição não terá público, como o Campeonato Brasileiro não está tendo público. O jogador, os jogadores, comissões técnicas e nós, jornalistas, também estamos acostumados à torcida, a galera gritando, incentivando o seu clube. É realmente muito ruim, decepcionante não ter o torcedor na arquibancada, Tigrão? É ruim e tem uma coisa também que eu não entendo, né? Por exemplo, a minha família está morando na região dos Lagos, na cidade de Rio das Ostras. A cidade estava lotada, segundo a minha mãe me ligou. Minha mãe saiu de casa, ó, meu filho, a rua aqui está cheia de carro parado, a praia está lotada, carros lotadas. Você vai nos bares, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, ali Santa Cruz, Sepitiba, Guaratiba, os bares estão lotados, amigo. À noite continua, parece que não acontece nada. Aí eu te pergunto o seguinte, por que o torcedor não pode entrar no estádio e pode pegar um BRT lotado? Pode pegar um trem lotado? Se você for ali pegar todas as estações de BRT da zona oeste do Rio de Janeiro, você vai ver os ônibus tudo lotado, os trens lotados, o transporte público, as pessoas se aglomerando. Então, assim, por que não pode ir para o estádio e pode pegar o transporte público? No BRT não pega. Então, assim, tem coisas no Brasil que realmente eu não entendo. Mas, enfim, fazer o quê? Com relação ao público do futebol, sempre foi importante. Lá no Bola em Jogo, nós temos agora a presença do Roberto Dinamite e do Dé, relembrando os tempos de jogador, né? Como era gostoso pisar no Maracanã lotado, sentir aquela vibração. O jogador sente, o jogador assimila aquilo, ele somatiza aquela emoção que o torcedor passa. Isso faz bem para a competição, até para a determinação do jogador. E sem público, todo o campo hoje vira campo neutro, não tem aquela emoção que tinha. É uma coisa de momento, isso evidentemente não está. Espero muito breve que o torcedor volte ao estádio, mas a pergunta que se faz é a seguinte: por que não pode ir para o estádio, mas pode ir para a praia, pegar o BRT, pegar o trem, pegar o ônibus lotado? Isso é que eu não entendo. É verdade. Wellington, isso que disse o Tigrão. Os BRTs, os ônibus, grande parte, estão com as portas abertas, porque é tanta gente amontoada dentro dos ônibus que o cara que usa o BRT não dá vazão ao ar-condicionado, né? Porque são ônibus blindados, as janelas não abrem, são vidros, né, com borrachões, que, no meu entender, é um erro, deveríamos ter janelas que pudessem ser abertas. Os trens, a mesma coisa. O metrô também a mesma situação. Redução do número de trens, aumento de intervalo e o torcedor não pode ir para o estádio. E aí? Infelizmente, o futebol no Brasil ele é, sem dúvida, a caixa de ressonância, porque fizeram leis estaduais obrigando a cantar o hino nacional e até o hino da cidade ou até o hino estadual nas partidas de futebol, mas não se canta na igreja, que tem a mesma aglomeração de pessoas, né? Não se canta nos colégios, como na nossa época a gente cantava, tinha até aula de OSPB, Organização Social, né, e Política do Brasil, e você aprendia muito nesse tipo de aula. Como foram boas aquelas aulas de OSPB que até hoje nós usamos no nosso dia a dia, né? Um dia eu ouvi o moço falar na Voz do Brasil que na divisa de Brasil e Bolívia, ele esqueceu que entre países é fronteira, né? Divisa entre estados e limítrofe entre os municípios, né, Rui Guilherme? Então, tudo isso a gente aprendia na escola. Então, o torcedor, se ele voltar ao futebol, então vai ser
você vai ver um monte de gente na televisão, nos jornais, nas rádios, falando em carnificina. Agora, o Tigrão foi feliz, pode se amontoar no ônibus, no trem, no metrô, no shopping, né? E só não podem duas coisas: voltar às aulas presenciais e um público no futebol. Não se esqueça que os estádios são abertos. O próprio Atlético Paranaense, que eu tive o prazer de conhecer no final do ano passado, eu tinha feito jogos no Atlético Paranaense na primeira obra, na segunda para a Copa eu não conhecia, eu vim conhecer no final do ano passado, no jogo Vasco e Atlético Paranaense. O estádio ficou maravilhoso e tem o seu teto. E mesmo retrátil. assim, é retrátil. E os estádios, você tem uma ventilação, você está a céu aberto, vamos colocar desta maneira. E não volta o público, porque a hora que a CBF falar que vai voltar o público, a federação, o nego vai cair matando, vai dar tiro para tudo quanto é lado, Rui, no bom sentido, é claro. E há um detalhe, né? Também, os estádios, por exemplo, Maracanã, capacidade para 75 mil, 79 mil pessoas. Você não precisa colocar essa capacidade. Você pode botar 20, 25 mil e o cara Você vai falou ficar em 30%, né? Exatamente. Já no ônibus, nos BRTs, os ônibus comuns, que não são aqueles ônibus articulados, né? No trem, no metrô, a gente vê o sujeito todo amontoado. No estádio não precisa. Você bota 20 mil, 25 mil pessoas, cada um distante do outro, mais de 2 metros. Ô, Rui, no dia duas mulheres saíram na porrada, no bom sentido, dentro do ônibus, Sim. porque uma estava com máscara, a outra estava sem máscara, que estava com máscara pediu para a outra que estava sem para colocar e saíram no tapa, Rui. Pois é, meu querido. Então, tem as pessoas até que usam transporte público, esse negócio de máscara é um saco, é chato toda a vida, mas você tem que usar, amigo. Tem que usar, exatamente. Tem que usar, é ruim, é chato, mas você tem que usar a danada da máscara para circular entre as pessoas. Com certeza, assim como também passar o álcool nas mãos, né? Não Sim. passar as mãos no rosto e tudo mais, evitar que isso aconteça. Bem, por hoje eu tô com a minha mão no rosto porque eu já lavei a minha mão. Já passou álcool também, eu tenho certeza. Sim, com certeza. Com certeza. E está em casa. Eu estou em casa. Por hoje é só. Nós estamos encerrando a Arena Esportiva, cujo tema foi o Campeonato Carioca de 2021, novo formato, menos 2 rodadas, um campeonato mais enxuto e que poderá chamar a atenção do torcedor, pelo rádio e também pela própria televisão. Nós contamos com as presenças dos jornalistas Wellington Campos e Ricardo Moreira. Wellington, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Arena. Forte abraço para todos, feliz 2021. Vacina, vem logo para a gente poder tentar voltar à nossa vida normal e com a volta do torcedor aos estádios. Torcedor, você está fazendo uma falta incrível nos estádios, o seu alarido, né? A sua manifestação, a sua emoção, a sua alegria, as suas lágrimas também, porque o futebol movimenta tudo isso. Rui. Com certeza. Ricardo Moreira, o popular Tigrão da Super Rádio Tupi. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena Esportiva. Valeu. Enquanto não chega a vacina, eu vou lá para fora e vou pegar um sol, que é vitamina D, né, amigo? Então, eu tenho tomado sol direto. Vou tomar mais uma porção de vitamina D. Bem aqui pertinho, aqui atrás, tem uma piscininha gostosa, então vou ficar in natura pegando aquele solzinho gostoso. Tá legal. Você pode acompanhar o Arena Esportiva através do www.alerge.rj.gov.br. TV Alerge, o canal do povo.